Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Dia 2 de agosto, quarta-feira, e esse mês é o mês da resposta de Deus. É o mês que nós vamos orar, buscar, e certamente Deus ele vai responder, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Ele prometeu que quando nós buscássemos, Ele deixaria ser achado. Quando nós batêssemos, Ele abriria a porta. E esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que abre portas, um Deus que fecha portas, um Deus que responde, um Deus que não abandona e não desampara aqueles que nele confiam. Não importa qual seja o seu problema, continue servindo a Deus, continue sendo fiel a Deus, pois a fidelidade, ela traz a bênção, a resposta, a provisão de Deus na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, Café com Deus hoje eu quero falar sobre você conseguir descansar, você conseguir dormir em paz em meio às adversidades, em meio aos problemas. Talvez você diz, olha, essas preocupações estão me tirando o sono. E quantas são as pessoas que estão perdendo o sono por causa de problemas, por causa de adversidades, problemas no casamento, problemas na vida financeira, problemas na saúde, pessoas que não dormem e quando dormem estão abaixo de medicamentos, abaixo de remédios controlados, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas que há muito tempo que ela não tem tido um sono, uma noite de um sono bom. E você sabe que uma noite de um sono bom é saúde para o corpo. Mas muitas pessoas, mesmo elas servindo a Deus, elas não têm dormido à noite. Ela tem tido preocupações constantemente, diariamente, dia e noite, 24 horas. A mente dessa pessoa está ali sofrendo, padecendo. Só que se essa pessoa não confiar em Deus, não colocar esse problema de fato e de verdade nas mãos de Deus, ela não vai suportar. Ela não vai conseguir suportar, porque o corpo ele vai adoecendo dia após dia. E eu quero mostrar na Bíblia um homem que, mesmo passando por lutas, ele relatou que dormiu em paz. Ele confiava que, ao término daquela situação, Deus viria com a recompensa. Agora, não adianta você sofrer antecipado. Você deve confiar em Deus. Em alguns momentos da nossa vida, nós temos que, às vezes, até fugir de certos problemas. A verdade é que em alguns momentos você vai ter que sair dessa área de conforto até que Deus venha e restaure tudo e te devolva. E é sobre isso que eu quero falar, sobre Davi. Davi, já um rei consagrado, reconhecido, e Davi ele sofreu um golpe, podemos dizer um golpe de estado. Davi, ele foi arrancado do seu trono pelo próprio filho. Davi, ele foge do reino, foge de Jerusalém, porque a guerra que ele ia enfrentar traria duas tristezas. Primeiro, enfrentar o próprio filho e depois ter que matar o próprio filho. Então, Davi, sabendo que aquele reino
aquele governo, aquela autoridade, quem havia lhe dado era o próprio Deus, Davi, ele descansou em Deus. E sim, naquele momento Davi fugiu daquele problema. Davi não quis enfrentar o seu filho Absalão. Diz assim, ó, lá em Samuel, 2 Samuel, diz assim no capítulo 15, do versículo 14, diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa e saí, para que não nos alcance de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Sabe, isso aqui aconteceu, sabe quando? À noite. Davi à noite recebe o mensageiro e diz: olha, Absalão está vindo. Absalão, ele está vindo com homens e um grande exército. Lembra, Absalão era filho de Davi. E Absalão, ele colocou o povo contra o reino de Davi. E Davi, um homem de Deus, além de ser um homem temente a Deus, amava seu filho. Mesmo seu filho com aquela ganância de poder que Deus não havia lhe dado. Ele queria tomar o reino por toda a lei, por toda a força, pela força do braço. Mas Davi, ele chama os seus homens preparados de guerra, que ele poderia muito bem enfrentar, mas aí Davi ia sofrer, ter que ver o seu filho morrer, ver o seu próprio exército. Então Davi, ele fala para todos: ó, levanta depressa e vamos fugir, antes que Absalão chegue e nos apanhe de surpresa e venha ferir alguns. Então Davi, para que as outras pessoas não fossem feridas, ele saiu. Ele fugiu. A Bíblia fala que ele saiu enrolado em um lençol, em um pano para não ser reconhecido, e subiu as montanhas a se esconder de Absalão, seu filho. E Davi saiu dali junto com seus homens. Agora, olha a confiança de Davi. Primeiro, Davi sabia que aquele reino, aquilo era dele. Olha, o que Deus ele te entregou, o que Deus te deu, ninguém tira, ninguém toma. Não tem crise, não tem problemas, não. Ah, mas Deus te deu, descansa em Deus. Davi, naquele momento, queria evitar uma briga, uma guerra, e guerra contra o seu próprio filho. Davi, ele foge à noite. Imagina a pessoa à noite ter que fugir, sair da sua cama, sair do conforto do seu castelo, porque ele era o rei, ele tinha todo o conforto, ele era servido. E quando ele soube que seu filho vinha contra ele, ele de imediato se levanta e chama todos os seus homens para fugir. Deixa a cidade para ele entrar. Deixa a cidade. Vamos evitar esse confronto agora, porque isso aqui Deus nos deu. Davi sabia que aquilo era dele. Talvez você passe por problemas, mas Deus já te deu a saúde, Deus te deu a cura lá na cruz do Calvário, através do Senhor Jesus. Então apenas descanse, fuja desse problema. Não fique focado nesse problema, não fique pensativo nesse problema. E ele diz assim: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar, ó rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa.
Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os heteus, 600 homens que o seguiam de Gate, e passaram adiante do rei. Então Davi, ele resolve não enfrentar, não fazer com que essa guerra viesse a acontecer. Em alguns momentos é necessário que a gente fuja de guerras, fuja de brigas, fuja de contendas. Em alguns momentos nós temos que fugir desses pensamentos e confiar em Deus. Davi, ele deixa 10 concubinas, porque olha só, olha a confiança de Davi. Davi, as concubinas iam junto com Davi. Davi disse: não, vocês fiquem para guardar os utensílios, para guardar os móveis, para cuidar da casa, porque nós voltaremos. Então Davi sabia que Deus não ia desamparar, Deus não ia de forma alguma anular aquilo que ele havia prometido, que ele seria o rei. Mesmo agora, seu filho Absalão, ganancioso, querendo tomar o que ele tem. E o que mais tem é pessoas querendo tomar o que você tem, querendo tirar a tua paz, e o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Davi, ele foge à noite. Davi, ele foge à noite. E quando ele relata, lá no Salmo 4, que Davi relata, no Salmo 4, ele fala sobre o dormir em paz. Davi fez essa oração nessa fuga que ele teve que realizar, fugindo do seu filho, fugindo de Absalão, que veio para tomar o seu reino. Porém, Absalão não sabia que aquele reino não foi tomado por força, mas pelo braço forte de Deus. Então, não importa qual seja a luta que você venha a passar, fuja de contendas, fuja de problemas. Sabe, a maior guerra das pessoas tem sido nos pensamentos. O maior problema das pessoas é, diante da adversidade, ao invés dela descansar em Deus, ela fica se perturbando, fica guerreando com ela mesma, achando que Deus não está no controle. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam no barco, veio uma tempestade, ao invés deles dormirem, ficaram olhando a tempestade. Ao invés deles descansarem, ficaram olhando as tempestades. Então, eles se apavoraram. E Jesus estava dormindo, Jesus estava ali dormindo. Jesus estava descansando porque sabia que era a hora do descanso. Você pode ter um dia cheio de lutas, mas quando chega a noite, você precisa descansar. Você precisa deitar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você tem que confiar em Deus. A Bíblia diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Veja que Davi levanta à noite. Davi já estava deitado nos seus aposentos, no seu conforto, e veio o mensageiro e disse: Senhor, Absalão, seu filho, vem para tomar o reino. E Davi logo levanta todo mundo e diz: olha, vamos fugir para que ele não apanhe nós de surpresa e venha ferir muitos dos que aqui estão. Então Davi, ele entendeu que se ele poderia enfrentar e vencer, poderia, mas ele não teria alegria nessa guerra, porque nessa guerra ele ia ter tristeza, ter que matar o seu próprio filho. Então ele preferiu fugir daquele problema. Às vezes é melhor fugir de um problema do que você, sacrificar alguém, do que você acabar prejudicando alguém. E confie que tudo que você tem, tudo que você conquistou, foi em Deus quem te deu. Se por um tempo você se vê sem nada, se por um tempo você vê perdas, você vê as coisas parecem escorregando a sua mão, Davi sentiu a mesma coisa. Davi, ele sai da sua casa, do seu palácio, e chama 10 concubinas e diz: olha, vocês fiquem
fiquem para cuidar dos utensílios, cuidar dos móveis, cuidar do palácio. Em outras palavras, fique aí. Faça o que ele mandar, porque nós vamos voltar, porque isso aqui, tudo isso aqui foi Deus quem me colocou, Deus é quem me deu. Então não se preocupe quando aparentemente vier perdas, não se preocupe quando aparentemente parece as coisas não estão dando certo, mas a confiança em Deus, a verdadeira confiança em Deus, se tem quando chega a noite e você consegue dormir em paz, sem um remédio, sem um remédio manipulado, para que você venha, não, a pessoa não dorme, ela desmaia. Então, a confiança em Deus é diante de tantos problemas, ela continuar tendo paz, principalmente à noite, porque durante o dia a pessoa fica naquela aflição, naquela angústia, naquela briga, naquela guerra, e quando chega a noite ela rola de um lado, rola para o outro e não dorme. Passa a noite em claro, e isso vai dia e dia e dias, ou melhor, noites e noites e noites, em claro, sem dormir, por causa de problemas. Quando nós confiamos em Deus, ainda que estejamos aparentemente, talvez estar fugindo do problema, ele não toca no assunto, ele não fala do assunto, isso não quer dizer que eu estou fugindo do problema, eu estou deixando Deus trabalhar. Mas você não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão. Não, porque agora é hora de eu deixar Deus agir na minha vida. É hora que eu tenho que confiar em Deus. E como que pode? Essa pessoa chega à noite, ela dorme, que chega a roncar. Exatamente, porque a confiança dela é totalmente em Deus. Ela entendeu que enquanto ela dorme, Deus abençoa a vida dela. A preocupação vai me trazer que tipo de benefício? Davi teve uma preocupação. Vamos fugir para quando Absalão chegar, não nos encontrar. E não haja um confronto, não haja uma guerra e não haja perda pior. Davi diz, nós já temos um problema, nós não precisamos de mais problemas. Olha, entenda uma coisa. Quando a pessoa passa por um problema, ela não precisa de mais problema, ela precisa de uma solução. E muitas vezes a solução é se retirar, é se calar, é se fechar para o mundo e se abrir para Deus, confiar em Deus diante da adversidade, diante dos problemas. Então Davi foge à noite, e mesmo fugindo com seus 600 homens preparados, poderiam enfrentar uma guerra. Eu imagino os soldados, mas Senhor, vamos enfrentar Absalão, vamos dar cabo quem ele pensa que é para tomar o reino. Mas Davi, além de ser rei, além de ser um homem de Deus, era o pai de Absalão. E Davi tinha o coração no seu filho. Davi sabia que seu filho estava perturbado, sabia que seu filho estava sendo possesso por uma ganância de poder. Às vezes as pessoas, elas vão te prejudicar pela ganância que ela tem. Às vezes a pessoa, elas te prejudicam com palavras, com ações, até tomando, arrancando, achando que está arrancando, por ganância. Mas não, mas Deus ele colocou você ali, Deus te deu tudo que você tem. Você crê que foi Deus quem te deu, ainda que você teve que deixar algumas coisas, ainda que pareça que você abandonou, fica tranquilo, fica em paz. Apenas quando você for deitar, deite em paz, confie, viva um dia após o outro na presença de Deus. Davi, a sua confiança tanto em Deus, que naquela mesma noite que ele fugiu do seu filho, fugiu de Absalão, fugiu daquela guerra que talvez as pessoas achavam, mas como pode o rei nunca fugiu de uma guerra, mas daquela guerra ele fugiu? Na verdade, Davi sabia que tudo estava no controle de Deus. E lá no Salmos 4, ele relata, naquela mesma noite, ele relata isso aqui, e diz assim, Salmos 4, ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Olha, Davi viu que os homens estavam tudo irado, tudo revoltado, chateado, queriam voltar lá e pegar Absalão. Ele disse, olha,
Irai-vos, mas não pequei. Olha, consulte essa ira, consulte essa raiva no seu travesseiro. Quer dizer, está deitado, fala com Deus. Não deixa essa ira tirar o teu sono. Não deixa esse problema, não deixa essa adversidade, não deixa essa doença tirar o teu sono. Confia em Deus. Consulte a Deus. E ele continua dizendo: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Deus está falando: olha, sossega o coração, sossega essa mente, sossega essa ansiedade. O que você pode fazer? Ah, mas está dando tudo errado. Ah, mas eu já perdi isso, eu perdi aquilo. Ah, mas minha saúde está desse jeito. Não fique irado com Deus. Não fique irado com as pessoas por causa desse problema. Aí no seu travesseiro, olha, consulte a Deus. Sossega o coração. Você tem que sossegar o coração. Esse sossegar quer dizer confiar em Deus. Confia nesse Deus maravilhoso. E ele diz: oferecei sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Talvez as pessoas falem para você: mas quando você vai ter paz? Quando? Ou então você fala para você mesmo: poxa, quando nós vamos ter paz? Quando tudo isso vai acabar? Talvez você está passando noite em claros. Talvez você está: pastor, eu até tento fugir, mas os problemas vêm atrás de mim. Davi também. Os problemas continuaram atrás dele. Mas Davi, ele disse: confiai no Senhor, sossega o coração. Talvez, meu Deus, até quando? Até quando vai continuar esse problema? Até quando essa situação? Quando eu vou ter paz para deitar no travesseiro e dormir sem me preocupar se o telefone vai tocar, se alguém vai me ligar, ou vai vir mais uma notícia? Talvez você está tão preocupado que quando o telefone toca, você já sente uma dor no coração. Meu Deus, mais uma notícia ruim. E Davi está dizendo: olha, confie em Deus. Diante dos problemas e das adversidades, você confia que tudo vem de Deus. Tudo que você conquistou e vai conquistar vem da mão de Deus. Fique tranquilo, porque as coisas de Deus são duráveis. As coisas de Deus não são perecíveis. As coisas de Deus são permanentes. Você pode estar passando por um problema agora. Você pode estar passando por uma situação, mas você deve descansar. Você deve sossegar. Sossega esse coração. Sossega essa mente. Sabe? Com os seus problemas. Além dos seus problemas, talvez você ainda causa mais ainda para os outros. E outros trazem mais problemas para você. Você pode ver, quando você tem um problema, quando surge uma situação, o diabo ele se encarrega de trazer mais notícias ruins, trazer mais pessoas para ficar ali ainda com palavras para tentar te desanimar mais ainda. E chega à noite, sabe qual é o maior problema das preocupações? Sabe qual é o maior problema das pessoas que estão agora enfrentando uma guerra, que deveria fugir dessa guerra e se refugiar no esconderijo do Altíssimo? Porque, mas ela fica ali alimentando aquele problema. Pastor, mas o problema existe. Sim, mas faça como Davi fugiu. Eu comentava ontem com o seu Gilberto. Nós fomos tomar um café lá com o seu Gilberto ontem. Eu dizia: olha, qualquer pessoa negativa, sabe, eu fujo de pessoa assim, para não tentar tirar. Eu vou orar, tô ali com a pessoa, mas olha, às vezes a pessoa é tão negativa que nada vai conseguir levantar ela. Então Davi, ele fez o quê? Davi, vendo aquele problema, é óbvio que ele teve ali muitos conselhos: vamos enfrentar, vamos guerrear. Ele disse: não, vamos fugir. Vamos subir as montanhas, vamos acampar lá no meio do deserto. Davi foi acampar no deserto. A Bíblia fala que Davi sumiu no deserto e se cobriu com um lençol que tinha no meio do deserto e falou isso aqui, ó, isso aqui. E lá no versículo 7 ele diz: mas
Mas a alegria, lá no 6, né? Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereais e de vinhos. Davi agora está falando assim, olha, Senhor, a alegria que o Senhor me proporciona agora é muito mais do que a alegria que Absalão está tendo agora. Absalão agora está se alegrando pela fartura de pegar o meu reino próspero. Talvez as pessoas acham que estão levando vantagem, mas Davi diz, olha, eu aqui no deserto, eu aqui sendo agora um fugitivo, um forasteiro do meu próprio filho, a minha alegria é maior que a dele. Davi relata assim, ó, por quê? Porque ele, a alegria dele é material. A alegria dele é o poder que ele tomou, não foi lhe dado. Mas Davi relata, a minha alegria vem do Senhor. A minha alegria é saber que a tua luz ilumina o meu rosto, os meus caminhos. Então Davi, ele no deserto, já não mais na sua cama confortável, mas no deserto, aparentemente derrotado, aparentemente um fugitivo, e ele diz, Senhor, a tua alegria, a alegria que o Senhor colocou no meu coração é maior do que essa que Absalão acha que lhe faz feliz. Tem pessoas que acham que a riqueza, a prosperidade, a abundância, isso, olha, alegria, a verdadeira alegria é a presença de Deus na minha vida. Porque quando vem um problema, esse problema não tira meu sono, esse problema não tira minha paz. Eu continuo confiando em Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que nada é meu e tudo é de Deus. Se em algum momento parece alguma coisa está escapando das minhas mãos, eu vou descansar em Deus, porque Deus, ele me garantiu que as bênçãos me alcançariam. E Davi sabia disso. Davi, ele lá no deserto disse, Senhor, olha, a alegria deles agora é tomar o reino, achar que o reino é deles, achar que essa fartura, essa prosperidade, essa comida que eles agora têm, eles acham que isso é alegria. A alegria é saber que o Senhor é comigo e não me desampara. Olha a confiança de Davi. Isso, a oração da noite. Acaba de fugir, acaba de sair às pressas, levanta da cama correndo e sai pelo meio do deserto para não ser morto pelo próprio filho, para não ver as pessoas se machucando por causa de uma guerra desnecessária, por causa de uma ambição. E Davi, lá no meio do deserto, ele diz, Senhor, eu estou aqui no deserto, eu estou aqui. Hoje a minha cobertura é um lençol sobre mim, mas eu estou tão feliz, a minha alegria é muito mais do que Absalão agora, que entra no reino, toma por um momento e acha que aquela abundância, aquela prosperidade é a sua alegria completa. Enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus não entender que a verdadeira alegria é estar com o Senhor Jesus, é confiar na palavra de Deus, ela nunca vai ter paz, ela nunca vai dormir em paz. É uma pessoa que está sempre ansiosa, sempre preocupada. E Davi, ele nos dá um ensinamento sobre isso. Davi pensou, não, é meu, eu não aceito. É seu? Não, é de Deus. Se você deu a sua vida para Deus, pode deixar. Se alguém acha que tira alguma coisa de quem é de Deus, não tira não. Absalão achou que estava tirando o reino de Davi. Davi não brigou, Davi simplesmente disse, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ai daquele que tocar nos meus pequeninos. Toda vez que a Bíblia coloca os ais, esses ais da Bíblia, olha, é lamentável para quem diz esses ais. E Davi, sabendo que aquele reino, aquele poder, aquela autoridade, Deus havia lhe concedido, Davi não luta. Davi foge de Absalão. E lá no deserto, sem nada agora, sem nada, só um cobertor, um lençol sobre a sua cabeça no deserto, ele diz, Senhor, a alegria deles é o poder, a alegria deles é o dinheiro, a alegria deles é as mesas fartas,
a minha alegria é maior que a deles. Davi, ele conseguiu fazer uma comparação dizendo, olha meu Deus, a minha maior riqueza é o Senhor. Esse reino, tudo que ficou para trás, isso aí não tem importância nenhuma. O Senhor é a minha maior riqueza. Veja que ele não tem pessoas que se perdeu a bicicleta, ela não dorme por anos. Está sempre voltando. Mas eu perdi. Mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. Vamos aprender com Davi. Davi perde seu governo, perde seu reinado por momentos, porque logo Deus traria e traria muito em dobro ainda. Sabe por quê? Lembra, o que Deus te der, o que Deus colocar nas suas mãos, não se perde, não perece. Por momentos você pode até parecer estar escapando tudo, mas a Bíblia diz, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Não se preocupa não se você está vendo a sua saúde indo embora, confie em Deus, porque lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz, tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Durma em paz. Durma em paz, não faça guerra desnecessária, não cause brigas, não contendas. Sabe, as pessoas, Davi entendeu que aquela briga com Absalão não poderia acontecer porque inocentes seriam prejudicados. Sabe, tem algumas guerras que a gente passa que a gente acaba não fazendo ou trazendo transparência para ninguém ver, porque eu sei que vai machucar muita gente. Então eu prefiro, em meio a essas guerras que a gente passa, eu prefiro fugir delas e deixar só em Deus, confiar em Deus. Então tem coisas, tem situações que elas vão causar problemas. Você pode ver, quando falta prosperidade, se o casal não tiver sabedoria, o casamento acaba. Por quê? Porque os dois começam a discutir por causa daquilo. Começam a discutir e aquela discussão vai gerando e um vai jogando na cara do outro, querendo achar um culpado quando não existe um culpado. Então a pessoa, ao invés de, não, vamos esquecer isso aí e vamos confiar em Deus, vamos batalhar de novo. Mas você gastou, você fez isso, esquece isso aí, confia em Deus. Não, porque esse problema que você está enfrentando, você vai machucar pessoas ainda. Isso acontece na área da saúde. A pessoa passa por um problema e ela acha que ninguém quer ajudar ela, todo mundo quer ajudar, só que aí a pessoa, às vezes, ela perde um pouco a estribeira, ela perde a paciência e começa a culpar as pessoas. E olha, acredite, ninguém é culpado de nada. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, talvez agora o momento é fugir dessa guerra desnecessária, fugir de contendas, fugir de problemas e confiar em Deus. E Senhor, a minha alegria, a minha confiança é muito maior que esse problema. É muito maior do que essa doença, é muito maior do que essa situação financeira, é muito maior do que essa injustiça. Davi falando à noite, porque sabe o que acontece? Você que passa por problemas agora, você vai concordar comigo. Você que passa por problemas no seu casamento, você que passa por problemas financeiros, você que passa por problemas de saúde, qual é a pior hora do dia? Qual é o maior sofrimento? Acontece quando? À noite. À noite, quando você pensa em se deitar, aí você deita, mas o sono não vem. Por quê? Porque você não está descansando em Deus. Você não está confiando em Deus. E você fica ali, noites e noites em claros, se preocupando com a guerra que não é sua. E ele disse, versículo 7, mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles quando há fartura de cereal e de vinho. Aí ele diz, olha o 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha Davi lá no meio do deserto, acabando de fugir do seu filho Absalão, que queria matá-lo. Então ele diz, Senhor, a minha alegria é maior do que a deles. E ele diz, Senhor, olha, em paz eu me deito agora e logo me pego no sono, porque o Senhor me dá descanso. O Senhor é quem me guarda. É isso que precisa. Você tem problemas? Todos nós temos. Mas olha, à noite
A noite ela foi feita para descansar. Você teve 16, 18 horas durante o dia para resolver as situações. Não resolveu? Vá para o teu quarto, ore, deite a cabeça no travesseiro e durma em paz, porque Deus é quem te conserva, Deus é quem te guarda, é Deus quem cuida de você. Sabe o que vai acontecer? Se você não dorme, você vai piorar a tua saúde mais ainda, tanto mental como física como espiritual. Davi disse: Senhor, eu sei que os homens, os meus soldados, estão todos ansiosos e preocupados. Eles vão passar a noite toda aqui e eu não. Eu vou confiar no Senhor, eu vou dormir em paz. Então ele diz: em paz me deito e logo me pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Olha o que Davi diz: Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Dinheiro não me faz repousar seguro. Eu ter uma casa própria não me faz repousar seguro. Quantas pessoas têm casa própria e não dorme bem, não dorme seguro, está sempre preocupado, sempre preocupado? Quantas pessoas que têm status, tem agora, ela é líder, ela lidera muitas pessoas, ela governa, mas ela não dorme segura. Ela nem dorme. Tem pessoas que dormem, 2 horas, se conseguir dormir 2 horas. Ela vai dormir na prestação, dorme 1 hora aqui, 1 hora depois, e assim é a vida da pessoa. Davi está dizendo: Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Então não tem, eu posso, se você passa por um problema de saúde, não adianta você querer descansar, mas o meu médico é bom. Se repousa em Deus. Deus faz você dormir em segurança. Tem pessoas que não dormem à noite. Tem pessoas que só dormem através de medicamentos fortes, através de remédios controlados. E tem pessoas que, na verdade, elas querem dormir e nunca mais acordar, porque ela não se sente segura naquela situação. E, de fato, há aqueles que dormem e não acordam mais. Mas por quê? Davi diz: Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Só que Davi antes ele relata: Senhor, a minha alegria diante... Como que é a tua alegria no meio da adversidade? Eu sei que passar por problemas não é bom. Não é bom a gente ter problemas. Ele assusta. O problema, ele tenta nos afugentar. Mas quando você confia em Deus, quando você acredita que Deus de fato e de verdade, Ele está no controle de tudo, por mais medo que você venha ter dessa situação, você deve confiar em Deus e dominar esse sentimento, dominar esse medo. Quando chegar a noite, durma, fala: Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. A minha alegria, Senhor, ela é maior do que aqueles. Talvez você é aquela pessoa que esteja agora passando por problemas de saúde, mas você é uma pessoa que confia em Deus. Então você tem que, mesmo com esse problema, você deve dormir em paz. Mesmo com esse problema. Mesmo com esse problema, você não pode trazer mais preocupação para o teu coração, para a tua mente. Tem pessoas que não têm problema nenhum. Tem pessoas que não têm problema de saúde, não têm problema financeiro, não têm problema na família e não dorme à noite. Ela não sabe por quê. Sabe por quê? Porque a segurança não está no status ou no que eu tenho, mas a quem eu sirvo, a quem eu entreguei a minha vida. Davi se coloca como um forasteiro, Senhor, eu não tenho nada agora. O que eu tenho para me cobrir é esse lençol, mas eu vou dormir em paz. Eu vou dormir porque o que me traz o conforto e o consolo é o Senhor. O que me faz descansar é a tua presença. O Senhor me faz repousar em segurança. Quando a pessoa ela crê nisso, ela dorme em paz, ela descansa. Diante dos problemas,
As pessoas dizem, mas poxa, mas fulano está cheio de problema. E olha a paciência, olha a calma. Não, ela entendeu. Ela entendeu que a minha paz, a minha alegria, o meu sossego não depende de um evento ou de algo acontecer. Indiferente. Se você observar os homens de Deus, os profetas, os apóstolos, os discípulos que seguiam a Jesus, eles eram perseguidos, eles eram caçados, procurados de morte, condenados como bandidos. Mas em nenhum momento se desesperaram, em nenhum momento confiaram em Deus. E lá no capítulo 30, diz assim, olha o 30 que bacana. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Davi ainda dizendo, Davi disse que a ira de Deus não passa por um momento, mas a sua bondade, ela vai de eternidade em eternidade. E ele relata, ao anoitecer, de novo, qual que é o problema das pessoas? Ao anoitecer. Por que o anoitecer traz tanto medo nas pessoas? Por que quando chega a noite as pessoas têm tanto medo? Por que quando chega a noite que a pessoa deveria descansar, ela não descansa? Porque falta a vida dela, de fato, está nas mãos de Deus. A confiança, eu sempre digo, olha, você estar na igreja não significa que você tem paz. Muitas pessoas, infelizmente, estão sem essa paz. Muitas pessoas deixam de confiar que Deus é quem traz o descanso. E ele diz, ao anoitecer, pode vir o choro. Então, quando chega a noite, é onde você começa a se encontrar com o vazio, com a solidão. Durante o dia, as pessoas até tentam disfarçar, conversa com aqui, outro ali, uma amizade aqui, um grupinho ali, mas quando chega a noite, você vai para o seu quarto sozinho, você vai para a sua cama mesmo, tendo ali o seu companheiro, sua companheira do lado, mas você olha para o lado e vê o seu companheiro está roncando, e você está ali ainda, não conseguiu dormir porque está preocupado com esse problema, preocupado com essa doença, preocupado com o que está perdendo, e você não dorme, e vem o choro. Só que ao invés da pessoa fazer como Davi, Senhor, a minha alegria ainda é maior do que aqueles que têm tudo agora. Em paz eu me deito e logo me pego no sono. E aqui no capítulo 30, ele diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então ele relata, Senhor, ele começou a noite, talvez com lágrimas, com prantos, com choro, mas ali ele fez a sua entrega, como Davi fez. Ele comparou o problema que ele passa com o Deus que ele serve. Ele fez uma comparação e disse, não, poxa, eu estou chorando agora, estou sofrendo agora por esse problema, mas pela manhã Deus vai trazer uma vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, por quê? Porque ele entende que aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Então nós temos que aprender com Davi, que quando vem a noite não é para você ficar acordado se preocupando. Às vezes eu fico na madrugada orando e às vezes eu prefiro ler à noite, que tem menos barulho, menos tudo. E não é insônia, mas é onde mais as pessoas veem que a gente está acordado, chama a gente, pastor, boa noite, eu estou acordado. Aí respondo, e aquela pessoa está acordada aquelas horas, com problemas, não consigo dormir, que eu estou com um problema assim, estou assim, desse jeito, pastor, está acontecendo isso. E eu falo, olha, você deve ter paz, confiar em Deus, durma amanhã, quando você acordar, Deus vai abençoar para que isso seja resolvido. Porque você ficar acordado não vai resolver. Aí você vai levantar de manhã irritado, você vai irritar os outros ainda, você vai causar problema na vida dos outros ainda. Então, é por isso que eu preciso colocar a minha vida, de fato e de verdade, nas mãos de Deus.
paz me deito e logo me pego no sono. Talvez você fale, pastor, essa noite eu não dormi nada. Pastor, essa noite, olha, essa noite foi a pior noite mesmo. Olha, foi uma noite que... Então eu queria que você refletisse nessa palavra de hoje. E que a noite que está por vir não te cause medo nem espanto. Não tenha medo da noite. Antes, ela foi feita para descansar. Creia, confie em Deus, que a alegria, a satisfação de quem serve a Deus é muito maior do que aqueles que moram em palácios. Aqueles que aparentemente parecem ter tudo. Talvez você esteja como Davi, perdendo tudo. Talvez você diz, não, mas eu ainda tenho um lençolzinho. Eu ainda tenho um lençolzinho para me cobrir. Mas a minha alegria continua com Deus, a minha confiança continua com Deus. Ou talvez você tem tudo ainda. Você não perdeu nada. Ah, pastor, mas talvez você falar, mas a minha saúde, a minha família, mas está aí. Você consegue fugir dessas brigas, fugir desse problema e confiar em Deus? Às vezes, o fugir é só você não discutir, é só você não ficar falando. Sabe, às vezes é necessário você se afastar. O próprio Senhor Jesus, em alguns momentos, se você observar, ele deixava a multidão que estava ali naquele tumulto e subia para o monte. Lá ficava sozinho, sabe, para refletir. E às vezes é o que precisa. Às vezes você não precisa enfrentar uma guerra, você precisa fugir dessa briga, fugir dessa guerra. E o que eu faço para fugir? Confiar em Deus. Eu não vou conseguir resolver, eu não consigo resolver ele agora. Então, meu Deus, olha, eu vou descansar no Senhor, como a tua palavra diz, eu vou descansar. Eu vou dormir em paz. E quando eu acordar, o Senhor me dá uma saída. Pense nisso, em nome de Jesus. E lembra, a noite foi feita para dormir. Você deve dormir. Se você de fato confia em Deus, em paz, você vai deitar. E logo vai pegar no sono. Eu sou assim, às vezes eu passo muitas madrugadas buscando, orando, lendo, fazendo, editando, mas eu falo agora, vou dormir, esquece. Se eu deitar 9 horas da noite e falar, vou dormir, esquece que você não fala mais comigo. 1, 2, 3, já era. Só 5 da manhã, 4 da manhã. Às vezes eu fico lá até 1, 2 horas da manhã. Eu falo, agora eu vou dormir. Mesma coisa, dormir. Então, e qualquer horário. Sabe por quê? Porque Deus é quem me dá o descanso. Deus é quem me protege. E é isso que você deve entender. É isso que você deve buscar em Deus. Esse descanso, esse repouso, esse conforto, essa segurança, essa alegria. A alegria não está nas coisas materiais. A alegria, Davi disse, Senhor, a minha alegria é maior do que a de Absalão, que agora está dentro de um palácio, tem comida, tem fartura, tem tudo. E eu aqui no deserto, só com esse lençol. Mas ainda assim mesmo, a minha alegria é maior que a dele, porque não existe conquista maior do que conquistar o coração de Deus. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar e reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, o meu Salvador. Meu Deus, a minha alegria, como disse Davi, a minha alegria é maior do que todos aqueles que agora se encontram em seus palácios, em suas recâmaras, meu Deus, com suas farturas, porque a minha alegria, ela é permanente e será eterna, se eu confiar e guardar a Tua palavra. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, há pessoas, meu Pai, que se encontram exaustas, pessoas que se encontram cansadas, aflitas, pessoas, meu Deus, que quando vem a noite, o seu maior inimigo
tem sido a noite. As noites têm sido terríveis, assustadoras, porque, meu Deus, essa pessoa vai para o seu quarto, vai para a sua cama, deita sobre a cabeça, sobre o travesseiro, e o sono não vem, ela rola de um lado, rola de outro, mas as preocupações, os medos, as tormentas, as aflições e ansiedades têm tomado conta, meu Pai, porque ela olha e vê o que perdeu ou o que deixou de ganhar. Meu Deus, talvez essa pessoa passa por problemas de saúde e há um medo de deitar e não acordar mais. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, alcança essa criatura e arranca esse medo, arranca esse problema, essa ansiedade. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito, meu Deus, venha estar sobre a vida dessa pessoa, o mesmo Espírito que estava em Davi. Davi deixa o seu palácio, deixa o seu aconchego, o seu conforto, e lá no deserto, com um lençol sobre a sua cabeça, relata estar feliz, relata estar alegre, completo, seguro, porque a sua segurança não estava, meu Deus, nos muros de Jerusalém, nos soldados que o guardavam, mas na proteção que o Senhor dava. Ah, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas e toca nessa criatura. Toca, meu Deus, na vida deste homem, dessa mulher. Remova essa doença, remova essa enfermidade. Esse, meu Deus, que vem padecendo por mãos de médicos, equipes médicas não conseguiram diagnosticar esse problema e ela se encontra ansiosa, se encontra desesperançosa. Então vem, meu Pai, agora e restaura a vida, restaura, meu Pai, a saúde, restaura, meu Pai, tudo aquilo que lhe foi tirado, tudo aquilo que lhe foi tomado, talvez perdas que essa pessoa teve, meu Pai, perdas financeiras, materiais. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje eu declaro, essa pessoa que ouve essa oração, que a partir de hoje ela tenha paz. Quando ela entrar no seu quarto, em paz ela vai se deitar e logo ela vai pegar no sono, porque o Senhor é quem traz a ela, meu Pai, o sossego. O Senhor é quem traz a ela a paz, o descanso. Em o nome do Senhor Jesus, consagra, meu Deus, esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. E quando ela beber, que ela receba vida e vida em abundância. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o dia, ele amanheceu. E junto com esse dia, meu Pai, junto que venha a alegria, que venha a tua luz iluminando os caminhos dessa pessoa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Tome posse da sua bênção, tome posse do seu milagre, da sua cura, da sua libertação. Que a partir de hoje você possa deitar e logo pegar no sono. Que a partir de hoje as noites não sejam mais assustadoras, mas sejam para o descanso do corpo e da alma, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre de todo esse mal. Olha, reflita nessas mensagens de hoje. Ela é muito forte. Ela é muito forte porque às vezes a pessoa acha que segurança, estabilidade está no conquistar bens materiais ou ter dinheiro. E Davi nos mostra que ele, com um lençol em meio ao deserto, ele se sentiu tão feliz e disse: em paz me deito e logo me pego no sono. Mesmo no deserto, ele disse: Senhor, aqui no deserto eu não vou perder meu sono, porque Absalão invade
o castelo, o reino que o Senhor me deu, o palácio que o Senhor me deu, e toma. Eu não vou me abalar, eu não vou perder meu sono por causa disso. Eu não vou perder meu sono por causa de um diagnóstico. Eu não vou perder meu sono por causa de um tratamento. Mas eu vou confiar, porque o Senhor me dará o descanso. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem me guarda. Tá certo? Pense nisso, em nome de Jesus. E não fique se preocupando com coisas desnecessárias. Você não deu a sua vida para Deus? Você não desceu às águas? Você não se batizou nas águas? Você é filho de Deus. E filho é herdeiro, co-herdeiro de todas as promessas desse Deus maravilhoso. Alegra teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Já amanheceu. Tome posse dessa alegria. Tome posse de todas as bênçãos. Abra seus olhos e agradeça a Deus, porque Deus, Ele te contempla hoje com a tua vida. O ar que você respira, Deus está te contemplando hoje, está te abençoando com o milagre mais, podemos dizer, maior, o maior milagre que alguém possa receber nessa terra. Chama-se o milagre da vida, o milagre da vida. Adore a Deus, seja grato a Deus, seja grato a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua vida, não importa. Talvez você diga, pastor, mas a minha esquece isso aí. Não fala, não termina. Agradeça a Deus, porque você está vivo e Deus, Ele tem te sustentado. Tá certo?